Então, na noite de 27 de setembro de 1507, os portugueses começaram a escutar alguns sons ao seu redor. Então, estavam ali as 6 embarcações comandadas pelo Afonso de Albuquerque, no porto da cidade de Ormuz. O Afonso de Albuquerque já tinha tentado ganhar a cidade blefando junto ao grão-vizir. O grão-vizir, confiante na sua posição, entrou naquela guerra psicológica e no dia 27 à noite, na segunda noite que os portugueses já estavam ali, os portugueses começam a ouvir o som de metais, assim, de armas se chocando ou estalando, né, assim, enquanto alguém as carrega de um lado para o outro. Começam a ouvir passos, movimentação no porto, começam a ouvir diversas embarcações circulando ao redor das naus deles. E quando amanheceu o dia, isso tudo aconteceu na noite do dia 26. Eles chegaram no dia 25. Isso aconteceu na noite do dia 26. Quando amanheceu no dia 27, o Afonso de Albuquerque e seus companheiros viram o que não queriam. De fato, as 100 terradas, aquelas embarcações menores árabes que o grão-vizir esperava, haviam chegado. Elas estavam, juntamente com as outras 60 embarcações, fazendo um cerco àquelas 6 embarcações dos portugueses. E na praia, né, em terra, vários fortins, vários baluartes de Ormuz, com seus canhões de artilharia apontados para as embarcações dos portugueses. Iam mais ou menos 15 a 20 mil homens contra 500. Então, parece impossível, né? Parece que é só questão de tempo e que o mais inteligente fosse o Afonso de Albuquerque se render. Bem, se render talvez não fosse uma opção, já que, levando em consideração o rastro de destruição deixado pelos portugueses e a crueldade praticada com cidades vizinhas, é provável que os habitantes, né, de Hormuz não os poupassem apenas porque eles estavam se rendendo. Bem, de fato o que aconteceu? O próprio Khoja Atar, que era o grão-vizir, foi para o campo de batalha, ficou ali num batel próximo comandando tudo. O rei, que era um rei jovem ainda, por isso que o grão-vizir governava, o rei ainda não tinha nem 18 anos, prepararam lá um camarote, um palanque para ele assistir tudo, desde uma embarcação, e começou a brincadeira. Como é que começou a brincadeira? Começou assim: o Afonso de Albuquerque, percebendo a situação dele meio desesperada, mandou que as embarcações dos portugueses fossem rebocadas rapidamente até próximo das maiores embarcações que estavam ancoradas no porto, as mais perigosas. E aí, imediatamente ele abre fogo contra essas grandes embarcações. Há uma resposta, né? Então a artilharia de Ormuz, todas elas começam a disparar contra os portugueses, as espingardas começam a ser disparadas contra os portugueses, mas aí que acontece uma coisa, pelo menos curiosa, né? Impensada, que foi o seguinte: as 6 embarcações portuguesas, mais ou menos próximas ali umas das outras, mas não amontoadas juntas, se transformaram num alvo mais difícil do que 160 embarcações de Hormuz. E é simples, é só você pensar o seguinte: você tem ali 160 inimigos para atingir com a sua artilharia e eles têm que te acertar. Você só são 6. É mais fácil você acertar 160 do que eles acertarem 6. Alice a isso o seguinte: a precisão dos canhões portugueses era conhecida e temida. Eles usavam canhões de cobre, de bronze, aliás, de bronze. E esses canhões tinham uma precisão muito mais acertada do que os canhões de ferro de Hormuz.
Então, juntando as duas coisas, o grande número de embarcações de Hormuz e a precisão dos canhões de Afonso de Albuquerque, o estrago feito pelos portugueses no primeiro momento do confronto foi maior. Então, só para vocês terem uma ideia, logo de cara, 20 terradas daquelas 100 que haviam chegado foram afundadas, inúmeras outras ficaram gravemente avariadas e os 2 maiores navios de Hormuz foram afundados, aqueles dos quais Hormuz mais se orgulhava e nos quais mais colocava a sua esperança. Bem, isso significou um impacto psicológico profundo. Por quê? Porque, veja, a chegada dos portugueses era esperada e temida, por causa da fama que os precedia. Porém, quando os portugueses chegaram, não causaram tanta impressão. Então, os homens de Hormuz criaram coragem. E quando eles viram na manhã do dia 27 toda aquela vantagem quantitativa, eles provavelmente ficaram empolgados. Mas depois do primeiro confronto, em que os portugueses não perderam nenhuma embarcação, praticamente não perderam homens, e os de Hormuz tiveram 20 pequenas embarcações afundadas, 2 grandes navios, um monte de outros barcos danificados. Então aquilo fez com que viesse à memória dos homens de Hormuz o terror que já estava depositado lá por causa da fama dos portugueses. O que fez com que eles talvez tenham pensado que aqueles forasteiros eram provavelmente imbatíveis. Bem, o fato é que é o seguinte: o terror tomou conta dos homens de Hormuz, que muitos começaram a voltar as embarcações para a praia para poder fugir, ou pelo menos para poder se reorganizar. O Afonso de Albuquerque percebe isso e rapidamente as suas embarcações vão em direção a outras embarcações onde havia homens e líderes importantes. O objetivo dele era usar a experiência dos seus guerreiros para conquistar os navios mais importantes e pegar, dominar, prender ou até matar os homens mais importantes, os capitães, o próprio rei que estava numa embarcação assistindo. E de fato os portugueses se revelaram muito mais eficientes como guerreiros do que os de Hormuz. Por quê? Porque os portugueses tinham uma experiência a seu favor. Lembrem-se que Afonso de Albuquerque tinha uma esquadra dedicada a isso, a essa questão militar. Ele estava preparado para isso. E os seus homens também. Curiosamente, vocês devem se lembrar que eu falei que o ambiente era complicado dentro das embarcações, né? Havia ali, liderados pelo navegador João da Nova, havia todo um clima de motim contra o Afonso de Albuquerque. Mas diante daquele inimigo que se mostrava muito perigoso, em quantidade muito superior, eles esqueceram aquelas diferenças e se esforçaram juntos para enfrentar os homens de Hormuz. Ao mesmo tempo que ele mandava os seus soldados, que Afonso de Albuquerque mandava os seus soldados atacarem as naus mais importantes com os homens mais importantes, querendo pegar os líderes, ele mandou que todas as embarcações que estavam ancoradas na praia, os homens de Hormuz tinham estacionado na praia para fugir ou para se reorganizar, o Afonso de Albuquerque começa a incendiar todas aquelas naus. O grão-vizir percebe que provavelmente vai precisar se defender em terra, reorganiza o pessoal para voltar. Os portugueses desembarcam no porto e começam a tocar fogo, a atear fogo em todas as embarcações. Eram mais ou menos 100 que estavam ali ou sendo construídas ou sendo reparadas, embarcações comerciais. E Hormuz dependia essencialmente do comércio. Era daí que vinha toda a sua riqueza. Então, o Afonso de Albuquerque estava dando um golpe fatal em Hormuz. No meio dessa confusão toda, os arqueiros de Hormuz tentavam acertar os portugueses com suas flechas, com suas setas, mas muitas vezes acabavam atingindo seus próprios companheiros, já que a luta estava no corpo a corpo e os portugueses estavam em menor número.
E aí acertar um português no meio de 10 inimigos ficava difícil, eles acabavam acertando os inimigos, virou uma confusão, um pandemônio. Por fim, quando o Afonso de Albuquerque já estava com uma vantagem decisiva, e o mais importante talvez tenha sido conseguir fazer valer todo o medo, todo o terror que já tinha chegado aos ouvidos daqueles homens de Hormuz, né? Então, com o seu ataque fulminante inicial, ele trouxe de volta aquele terror. E os homens ficaram enfraquecidos, acovardados. Talvez nem houvesse motivo para isso, né? O estrago feito pelo Afonso de Albuquerque, por maior que tenha sido inicialmente, não era suficiente para subjugar os inimigos, mas os inimigos foram vencidos pelo medo. E aí, quando Afonso de Albuquerque estava lá no porto, combatendo os inimigos, vencendo os inimigos e incendiando todas as embarcações, veio um embaixador do grão-vizir com a bandeira branca e disse para ele que Hormuz se rendia e que eles não incendiassem mais as embarcações, porque aquelas embarcações pertenciam ao rei de Portugal. Ou seja, Hormuz foi subjugada. Mas será que acaba aqui a história? Vamos ver. Se tiver mais o que dizer sobre isso, eu digo no próximo vídeo. Um abraço.